Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 7º ano de Língua Portuguesa, texto 4. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a resenha crítica, que pertence ao campo jornalístico midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF69LP06, EF67LP05 e EF67LP38. E os descritores são os D14, D15 e D8. As habilidades em destaque se referem à produção e à publicação de textos de apresentação e apreciação de produção cultural, como resenhas e outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis. A identificação e avaliação de teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos, manifestando concordância ou discordância, e a análise dos efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como comparação e metáfora. Os descritores em destaque se relacionam com a distinção entre um fato e a opinião relativa a esse fato, o estabelecimento das relações lógico-discursivas presentes no texto e o estabelecimento da relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, providencie antecipadamente imagens de filmes atuais e clássicos, de livros, de peças teatrais, de esportes, de jogos de videogame e de capas de CD. Esses materiais serão importantes para que os alunos participem de uma atividade na qual eles explanarão suas impressões ou opiniões com relação às obras apresentadas. E vocês poderão observar o nível de conhecimento prévio da turma sobre essas obras. Para a resolução das questões de 1 a 4, é sugerido que os alunos formem duplas. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para essa atividade, providencie antecipadamente dicionários. Eles serão necessários para a resolução de algumas questões propostas.
Salientamos ainda a pertinência do uso constante dos dicionários na sala de aula, uma vez que a manipulação desse recurso amplia o grau de letramento dos sujeitos na leitura e na escrita. Iniciem a atividade explicando aos alunos que a resenha crítica é um gênero textual e destaquem a diferença entre a resenha crítica e o resumo, conforme sugerido nas orientações para o planejamento. A resenha crítica não é apenas um resumo, ela apresenta uma análise crítica sobre o objeto cultural em questão, apontando seus aspectos positivos e negativos. É um texto puramente informativo, mas que expressa a opinião de quem o fez. Professoras e professores, não desprezem o momento da leitura silenciosa, pois é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem a atividade relembrando os alunos sobre o que eles já aprenderam a respeito da resenha crítica, conforme descrito nas sugestões para o planejamento. Expliquem-lhes que a finalidade desse gênero textual é norteá-los quanto à decisão de conhecer ou não um determinado objeto cultural. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Também é importante que vocês incentivem a participação dos alunos e os instiguem a exporem suas opiniões com um discurso argumentativo. A proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual. Aproveitem para observarem o nível de conhecimento que os alunos já consolidaram sobre o gênero textual estudado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem a atividade
seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, acrescentem outras informações que julgarem relevantes e teçam os comentários que desejarem. Para a resolução da questão 2, prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita desse texto. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento e relembrem, junto com os alunos, as características principais do gênero textual resenha crítica, já estudadas anteriormente. Texto informativo, descritivo, sucinto, curto e objetivo. Apresenta a síntese das ideias fundamentais da obra, uso da norma padrão da língua, adequação da linguagem ao perfil do público-alvo. Essas informações serão relevantes para orientar os alunos durante a escrita do texto. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. A avaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem e se responsabilizar pelo empenho em avançar nessa habilidade. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Iniciem a atividade orientando os alunos sobre como responder o roteiro autoavaliativo proposto na questão 1, conforme descrito nas sugestões para o planejamento. Durante esse momento, observem quais alunos demonstrarão maior autonomia na resolução e quais alunos precisarão de intervenções. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com texto 4. Até o próximo vídeo.